Oi, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pra Você Saber. E hoje é mais do que especial. Quer dizer, todo episódio eu digo que é especial, mas é verdade. Mas hoje é mais do que especial, porque eu vou conversar com um herói. Ó, que legal! Quer saber quem é? Fica aqui. Todo mundo acha que por causa dos quadrinhos, herói tem que usar capa. Na minha concepção, não. E os que eu conheço, eles usam macacão e boné. Gente, é tão legal. São pessoas, assim, para quem eu tiro realmente o chapéu e para quem eu faço reverência. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história de um herói e do serviço para o qual ele trabalha. Eu vou falar sobre o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é uma rede nacional, que é um serviço incrível, que é um serviço necessário, que faz parte da política do SUS, que o povo cansa de meter o pau aí no SUS, né? De forma irresponsável, muito irresponsável. E eu vou conversar com o superintendente do SAMU estadual, do SAMU Sergipe, Rony Barbosa. Vou falar só um pouquinho, mas eu vou deixar que ele se apresente, tá? Rony, ele é enfermeiro, né, formado pela UFES, especialista em gestão do cuidado ao paciente crítico pelo Sírio-Libanês, especialista em processos educacionais na saúde também pelo Sírio-Libanês, consultor técnico do Ministério da Saúde, colaborador de várias frentes, enfim, a pessoa mais preparada para conversar com a gente hoje. Rony, seja muito bem-vindo e eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, assim, tão de bate-pronto. Enfim, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar desse serviço tão importante para a sociedade brasileira, tão importante para a sociedade sergipana, que é muito. E a gente sempre fica muito feliz em todas as oportunidades que a gente tem de falar, obviamente falar bem, porque a gente tem que Claro. defender o nosso serviço, a gente aceita de prontidão, porque realmente é uma coisa que a gente acredita bastante, é uma coisa que tem resultado e a gente está aqui para falar a ficar à disposição para falar o que vocês perguntarem. Que maravilha. Rony, quem é você? Fala um pouquinho de Rony, como ele chegou ao SAMU, né? E como é que você se sente? Por que ser SAMUzeiro? É engraçado a pergunta. Não, Rony é um sonhador, né? É um menino lá que sempre tinha certeza que ia trabalhar na área de saúde de alguma maneira. Minha mãe até brinca, né? Que a minha primeira ação como profissional da área de saúde foi um parto de gatos que eu fiz em casa. Legal. E a partir de então sempre tive essa tendência. A enfermagem surgiu para mim como uma grande oportunidade e eu abracei da melhor maneira. Então, fui graduado pela Universidade Federal de Sergipe. E antes disso mesmo, tem uma história interessante. Eu era estudante ainda do nível médio e eu vi a primeira ambulância passar do SAMU e deixar, na época, no Hospital Cirurgia, deixando um paciente lá. E eu abordei a equipe quando ela estava voltando, né? E falei, como é que faz para trabalhar nesse serviço? Aí falei, um dia eu vou trabalhar aí. E passou-se o tempo e hoje a gente está aqui para contar essa história. Então é isso, eu, Rony, sou filho de Dona Rosângela, uma cozinheira arretada, né, que fez todos os esforços da vida para poder proporcionar educação para os seus filhos, eu e meu irmão Rodrigo, né, e também filho do seu Aureliano, um caba danado, caba arretado, dono de um pequeno restaurante que a gente tinha aqui, que foi através disso que a gente trouxe o nosso sustento. Sou o pai da Marina, né, a Nina, e esposo da Daniele Alves. Enfim, essa é uma história que a gente tem aí que me representa muito mais de qualquer outro título. Logicamente, um apaixonado pelo serviço pré-hospitalar móvel e um apaixonado, um sonhador por esse serviço. É tanto que eu estou há bastante tempo nesse serviço e ao longo da história, da conversa aqui, a gente vai contar essa história. Pois é, o SAMU Aracaju foi um dos pioneiros do país, né? Surgido lá em 2002, a época da então gestão de Marcelo Deda, com Conceição, que foi uma pioneira e referência, inclusive ajudou a implantar outros SAMUs Brasil afora. 2002 começou com Aracaju, 2006 chegou o SAMU estadual e ficaram essas duas frentes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da história do surgimento, afinal de contas você está desde o surgimento do SAMU Aracaju, né? Ou seja, quase 23 anos. Exatamente. Comecei muito jovem, tá, pessoal? Por isso que eu tenho tanto tempo no serviço. Então, eu pude vivenciar, né, literalmente essa história, porque eu entrei lá em 2002 como acadêmico, né? Os Bananinhas de Pijama, que é um projeto que tinha junto aos acadêmicos de medicina e enfermagem. A gente passava por um processo seletivo. Uma vez aprovado, a gente cumpria um estágio tanto nas ambulâncias quanto nos eventos
eventos, enfim, todas as atividades que o SAMU realizava, o estagiário estava lá junto. Inclusive, a Conceição era, à época, a coordenadora de enfermagem, o Dr. Márcio Barreto era o coordenador do serviço, o Dr. Clóvis França é o coordenador médico, né? E a Mari Lúcia lá na parte administrativa. Então, esse quarteto aí era quem comandava, de uma forma geral, o SAMU, e a gente adentrou o serviço a esta época, tá? Isso em 2002. Quando foi em 2004, houve o primeiro concurso, porque até então o serviço surgiu, uma iniciativa própria aqui no município, eram profissionais contratados, não havia concurso ainda, e aí sim a gestão da prefeitura à época fez o primeiro concurso, né, que foi em 2004. Eu tive, né, fui contemplado, tive a sorte, né, a bênção de Deus de passar no concurso, e aí já entrei como enfermeiro, até brinco dizendo que eu dormi bananinha e acordei como enfermeiro, e a responsabilidade muito grande, e Conceição sabe bem dessa história, ela literalmente, desculpa a expressão, tirava meu couro, colocava todas as dificuldades do mundo para que eu pudesse aprender, né, da melhor forma possível, a ter responsabilidade. Eu agradeço muito a ela, porque realmente ela me ensinou bastante a ter a responsabilidade de amar esse serviço, né? Um serviço público que funciona de verdade. E aí, então, aconteceu isso em 2004, ficamos com o SAMU Aracaju, como você mesma disse, quando foi em 2006, o Estado também lançou a proposta para estender esse projeto, o projeto SAMU, para os demais municípios do Estado, e aí nós ficamos com o SAMU Municipal, SAMU Aracaju, dando toda assistência ao município de Aracaju, e o SAMU Estadual fazendo os demais municípios. Quando foi em 2012, houve a fusão dos dois serviços, e aí a gente passou a ser chamado de SAMU 92 Sergipe. E aí sim, Aracaju passou a ser uma base descentralizada, assim como temos bases descentralizadas espalhadas no estado inteiro, e aí a gente teve um SAMU dando assistência a 100% de cobertura a todo o estado de Sergipe. E hoje é de uma forma bem simples, essa história que a gente tem aqui no SAMU Sergipe. Acho que bem difícil ter alguém que não saiba o que é o SAMU. Mas eu acho muito mais fácil ter quem não entenda como o SAMU atua, né? Acha que tudo chega, chama o SAMU, liga para o SAMU. E não é bem assim. Ou, quer dizer, você pode até ligar, mas nem todas as ligações elas vão ser atendidas pelo SAMU. E eu acho que essa é uma reclamação das pessoas que não entendem muito do serviço. Explica para a gente como é a regulação, qual o tipo de atendimento. As pessoas falam muito que é muita pergunta e a pessoa está passando mal. Conta para a gente um pouco de como da ligação quando recebida até dizer, não, a gente vai atender, a gente vai mandar uma ambulância do suporte básico, uma ambulância do suporte avançado. Explica para a gente. Então, eu estive essa semana num programa de rádio e ele perguntava, ele fez essa indagação, dizendo como é que a gente viveu tanto tempo sem SAMU. A gente parece que o serviço sempre existiu, Exato. né? Então, tem pessoas que nasceram, logicamente, depois dessa data e já nasceram com o SAMU. Então, elas entendem que é um serviço essencial, né, para a sociedade. Mas, como todo serviço e como tudo que a gente faz, ele precisa ser bem utilizado. E ele existe uma especificidade para atender. Então, a destinação principal do serviço é a urgência e emergência, as ocorrências de urgência, aquela que o tempo faz muita diferença. Então vamos dar um cortezinho, desculpa. Vamos explicar primeiro, vamos falar da definição de urgência e emergência, Certo. né? E aí depois você retoma. Certo. Então, falando um pouquinho sobre o conceito de urgência e emergência, é uma coisa um pouco conceitual, mas enfim, a urgência e a emergência é aquele atendimento que eu preciso de intervenção imediata. Exemplo, uma parada cardíaca. Exemplo, alguém que sofre um infarto, alguém que sofre um AVC, que é o popularmente chamado de derrame, alguém que tem um corte muito profundo e que muitas vezes pega vários vasos, uma artéria, enfim. Então, para isso um acidente de trânsito, a pessoa ficou presa em ferragens, enfim, para essas ocorrências mais graves. Isso não quer dizer que o SAMU não atenda de outra maneira, mas esse seria o conceito. É aquele que a intervenção imediata faz uma diferença muito grande. Entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Por quê? Porque às vezes, eu costumo dizer que a obrigação de passar isso para a população é nossa. A população, ela não é obrigada a entender isso. Ela só precisa entender que quando a gente diz, essa ocorrência não é para a gente, ela compreenda dessa maneira. Por quê? Porque a gente está guardando o recurso para
para mandar para aquelas ocorrências que realmente precisam do SAMU. Então, você pode ligar sempre que você quiser, porque às vezes você pode subestimar uma gravidade. Só que aí o médico regulador vai falar com você e se porventura ele te orientar, não quer dizer que você não foi atendida pelo SAMU. Você foi atendida sim, só não teve um recurso de atendimento móvel enviado para você. Isso é uma coisa que a gente fala com muita propriedade. Então, todas as vezes que você ligar um 92 que é gratuito, que não gasta crédito de celular, pode ligar tranquilo, você vai ser recepcionado e uma resposta vai te dar envio de ambulância ou não, a depender da sua necessidade. Então, SAMU é feito para as ocorrências de urgência e emergência. Pronto, aí a pessoa liga, tem um médico regulador e ele manda ou não. Se ele disser assim, essa ocorrência não é pra gente, o que é que a pessoa tem que fazer? Isso é bem interessante. Então, eu vou falar rapidinho como é que seria esse fluxo Certo. operacional que a gente chama de regulação, tá? Então, todas as vezes que você ligar o número 192 de qualquer lugar do estado, esse número vai cair numa central, que a gente chama de central de regulação, CRU, Central de Regulação das Urgências, tá? E que não necessariamente precisa estar fisicamente na cidade que você ligou, não. São pessoas lá que vão recepcionar seu chamado, vão avaliar a gravidade daquela solicitação e disparar um recurso. Então, você ligou 192, a primeira pessoa que vai te atender é o TARM, é uma sigla, Telefonista Auxiliar de Regulação Médica. É um telefonista, que é um profissional extremamente importante nesse processo, porque ele, a sua perspicácia ali na hora de recepcionar, de entender a entonação de voz e tal, faz diferença para que tenha mais agilidade. Ele atendeu, ele vai perguntar qual é a sua queixa principal naquele momento, vai pegar os dados e outra coisa importante, por favor, mande o endereço correto, fale o endereço. Então, não é que a gente faz muita pergunta, inclusive, existe até estudos mostrando esse tempo que a gente gasta. Se vocês responderem aquilo que a gente perguntar, com certeza o processo é muito rápido. O que acontece às vezes é que a gente começa a perguntar algumas coisas e as pessoas do outro lado da linha começam a ficar chateadas e não passam. Porque se a gente não pega o endereço adequado, como é que a gente vai chegar? Principalmente as ocorrências no interior. Na capital é até mais fácil. Mas você imagine quando diz lá que a ocorrência é na roça de Manezequinha, que fica acolá de trás da serra, depois de 2 ruas. Nem o Google Maps Não ajuda. consegue atender. Então, tem que ter essa paciência, né? E esse processo é bastante rápido. E aí passou por esse telefonista que pega essas informações, isso tudo informatizado, ele passa para um segundo ator, que é o médico regulador, que é um profissional médico mesmo, né? Com um treinamento específico para isso. Ele vai fazer algumas perguntas básicas para tentar fechar o que a gente chama de diagnóstico sindrômico, uma abordagem sindrômica. Perguntas chaves que vai saber se ele vai mandar um recurso de maior ou de menor complexidade. E aí ele dispara. Então, se ele acha, por exemplo, que aquela ocorrência não é uma necessidade, ele vai te orientar. Ele vai dizer, veja, essa ocorrência não é para o SAMU, mas você pode ir na unidade básica de saúde amanhã. Ou então, muitas vezes, tá tranquilo agora, faz o medicamento, daqui a 30 minutos você me liga. Então, sempre vai ter uma resposta. Então, sempre ligue, podem ligar para o SAMU. Você vai ter sempre uma resposta, mas nem sempre a resposta vai ser o envio da ambulância. Uma vez definido qual o tipo de recurso que ele vai mandar, se suporte básico ou se suporte avançado, entra um terceiro ator, que é o radiooperador, e sua ligação já foi, né, já desligou a ligação com o solicitante. Muitas vezes, é importante frisar isso também, durante a conversa com o solicitante, ele já dispara a equipe. E a equipe já está saindo e durante o trajeto vai passando mais detalhes, quando ele vê a gravidade. Tá? Então, se o médico está conversando mais com você, não é porque a ambulância está esperando, não. Muitas vezes ele já disparou. Tá? Então, uma vez definido isso, esse terceiro ator, que é o radiooperador, que é quem sabe no mapa, sabe, né, ele tem a distribuição geográfica das ambulâncias em todo o estado, vai mandar sempre o recurso que estiver mais próximo, e aí sim a gente vai chegar o mais rápido para atender com qualidade. Mais ou menos assim que funciona. Maravilha. A mobilidade urbana, ela tem atrapalhado o deslocamento das ambulâncias? Porque, assim, Aracaju, por exemplo, vamos pegar Aracaju. Aracaju, se a gente for olhar no mapa dos Detrans, proporcionalmente, ela é uma das capitais com maior quantidade de veículos na rua. E as nossas vias são estreitas. As nossas vias, elas não foram projetadas para vários veículos, para 3, 4 faixas. Como é que a mobilidade urbana tem atrapalhado ou não o SAMU? Então, assim, acho que você já até falou, né, já deu a resposta disso.
Nos horários de pico, principalmente, o nosso tempo-resposta, que é o tempo que a gente demora a chegar até o solicitante, vai aumentar. E aí não tem o que fazer, né? A gente precisa, a gente tem campanhas de conscientização para os motoristas também, para que na medida do possível eles consigam, porque às vezes a rodovia não permite que eles abram para a ambulância. E às vezes também por ignorância, desculpe, mas as pessoas acabam Acontece muito, né? não dando prioridade para a ambulância. Mas a ideia é essa. Então, com certeza, um atendimento que acontece nas madrugadas ou depois das 22 horas, o tempo-resposta vai ser fantástico, né? E aquele que acontece nos horários de pico, ele vai ter uma dificuldade maior para chegar. Então, todos esses fatores vão influenciar os intempéries climáticos, se está chovendo, se não está chovendo, se tem muito carro, não tem muito carro. Então, isso vai influenciar. Mas, de uma forma geral, isso tudo é catalogado, por isso que as ambulâncias elas ficam dispostas em lugares mais estratégicos para a gente para a gente conseguir chegar o mais rápido possível. E aí tem outro recurso, né, que chegou para nossa estrutura de atendimento, que são as motolâncias. Eu ia falar Elas nelas conseguem agora. aí, com muita responsabilidade também, porque a gente fala disso, né? Eu não posso fazer com que o socorrista seja mais uma vítima, então ele vai passar, mas vai passar com prudência, para que eles possam chegar mais rápido e aí a gente possa chegar a essa ocorrência da melhor maneira. Mas com certeza essa dificuldade da gente transitar dificulta e aumenta o tempo-resposta. Parceria com o GTA tem sido bem importante, né? Muito importante, né? O serviço aeromédico. Então, essa parceria entre SAMU 92 Sergipe e Grupamento Tático Aéreo cria o que a gente chama de transporte, de serviço aeromédico, né? Então, o GTA, que é a Secretaria de Segurança Pública, entra com a aeronave, com seus tripulantes, piloto, e a gente entra com a parte da saúde, né? Da equipe de saúde, que é um médico e um enfermeiro. É um recurso fantástico, extremamente dispendioso. É importante a população entender isso também. Por isso, eu já faço um gancho, acho que a gente vai falar mais para frente, vai falar um pouquinho dos trotes. A importância Sim. de você não passar uma ocorrência falsa, que às vezes a gente pode disparar um recurso como esse, que é muito oneroso para o Estado, é muito oneroso para você que paga seus impostos, que utiliza o Sistema Único de Saúde, para que a gente possa disparar sempre uma ocorrência que realmente tiver a necessidade de acontecer. Mas é um recurso a mais, né? Principalmente para as ocorrências do interior. Você imagine ocorrência em Poço Redondo, em Canindé, em Glória, em Propriá, com certeza o GTA, se aquele paciente ele tem todos os requisitos necessários para um transporte aeromédico, né? Lembrando que nem todos podem, às vezes, porque não colocou o helicóptero, porque aquele paciente às vezes não pode. Então, paciente, por exemplo, que está com uma pressão intracraniana muito alta, ele não pode, a altitude pode dificultar isso aí, então muitas vezes não vai via aeromédica. Enfim, tem todos os requisitos, né? Que a equipe médica avalia, né? Que existe uma medicina aeroespacial justamente para avaliar isso e aí mandar o melhor recurso. Mas, sem sombra de dúvida, é um recurso fantástico. Acho que essa semana passada a gente fez um atendimento muito legal. O helicóptero pousou, a gente fechou a BR, pousou a BR, na BR, interceptou a ambulância, era uma gestante, conseguiu resgatar essa gestante. E era um parto de alto risco e a gente chegou com vida e hoje tanto o bebê quanto a criança passam bem. Então, enfim, são recursos. Eu até me empolgo falando porque realmente é fantástico isso. E cada vida que a gente salva, a gente fica muito feliz. Quando tem uma ocorrência que é necessário usar o helicóptero, o pessoal do SAMU já está lá na base do helicóptero? Já existe uma base lá no Exatamente. aeroclube? Nossa base hoje não fica no aeroclube, fica no aeroporto. Tá? Certo. Então, no aeroporto de Santa Maria, tem uma base lá que fica os pilotos, né, o pessoal do GTA e a nossa equipe de aeromédico. Que maravilha. Ô, Rony, me fala. A gente sabe que Sergipe é pequeno, né? Geograficamente falando, mas isso não significa dizer que tudo corre às mil maravilhas. Fala sobre a quantidade de ambulâncias que a gente tem hoje, quantidade de bases, né? Para atender o Estado, se é necessário, se é suficiente, na verdade, se não é. Até brinco, né? Nunca é suficiente, né? As pessoas falam, né? Mas enfim, a quantidade de ambulâncias que nós temos hoje, que são 63, né, sendo 17 de suporte avançado, que é a unidade unidade de suporte avançado, que é a UTI móvel, tá? Nós temos 17 e o restante de suporte básico, existe critérios técnicos para a gente avaliar a quantidade. Então, a própria portaria do Ministério diz, de acordo com o critério populacional,
Quantas ambulâncias tem que ter, de acordo com o perfil de atendimento, com o número de ocorrências que acontece naquela região. Então, assim, de acordo com a portaria, a gente tem muito mais ambulância do que precisaria, porque vira e mexe a gente faz estudos técnicos, solicita ao Ministério e a gente tem novas habilitações. Então, hoje são 63 ambulâncias, funcionando 24 horas por dia, né, os 7 dias da semana. É suficiente? Sim, se a gente realmente atender, como eu falei anteriormente, as ocorrências de urgência e emergência, é mais que suficiente. Mas, infelizmente, ainda, e a gente pede aí mais uma vez à população, saber utilizar o serviço adequadamente. Tá? A gente tem um excelente serviço, mas se a gente não utilizar ele adequadamente, o recurso ele é finito. Sim. Então, ele vai acabar, vai chegar algum momento, eu até brinco dizendo que nem Uber você tem suficiente, né? No dia que tem os shows aqui de grande, né, de grande proporção, você chama o Uber e ele não chega, porque tá tudo ocupado. Então, num dia que eu tenho muitas ocorrências, e isso foge do nosso controle muitas das vezes, né? Tem dias que eu tenho 5, 6, 7 ambulâncias paradas ali no trauma do uso, na área vermelha do uso, deixando pacientes de acidentes ou de outra gravidade. Então, esse recurso, ele é finito. Mas a gente pede à população que use o serviço com inteligência, porque o serviço é feito para a população sergipana. Então, o quantitativo hoje é suficiente, sim, para a gente atender a população, os 74 municípios do nosso estado. Quais os tipos de ocorrência que vocês acabam atendendo e que não seriam necessariamente para vocês? Aproveito essa pergunta para fazer uma outra. Existe um mito de que o SAMU não atende quem tem plano de saúde particular. Mentira, né? É mentira, com certeza. Até porque, independente de você ter plano, você é SUS, né? Todo mundo é SUS. E aí, você falou no início que é um programa fantástico, copiado em outros países ainda. Existem os problemas, lógico que existem os problemas, talvez os problemas mais relacionados à gestão do próprio programa, mas o serviço é fantástico. Não, o SAMU é feito para todo mundo, tá? Independente de ter plano de saúde ou não. E aí, já respondendo essa pergunta também, o SAMU leva assim para o hospital privado, é importante. Você tem seu plano de saúde e a sua necessidade pode ser atendida nos hospitais privados, a gente vai levar, que inclusive é bom para a gente, porque desafoga, né? Os hospitais públicos sempre estão super lotados. Então, pode levar, sim, o SAMU é feito para isso. Agora, a outra pergunta, eu não me Era recordo agora. quais os tipos de atendimento que vocês acabam fazendo que não deveriam ser Isso, feitos? exatamente. Então, como eu falei lá no início, o conceito de urgência e emergência, então o SAMU é feito para as ocorrências de emergência. Aqueles onde a vida tem risco ali, né? Onde tem o risco de morte iminente. É para isso que é feito o SAMU. Mas muitas vezes, e aí eu volto a repetir, que a população precisa colaborar com isso e entender, ligar você pode. Mas se você tiver a negativa, por conta da avaliação técnica, você entender isso também. Então, às vezes, o cara está com a dor no pé que tem uma semana. Ele liga para o serviço. Às vezes, mesmo você está no bar ali de final de semana, o cara teve um entorse. Ele pode ir com aquele entorse. Não tem nada que impeça que ele vá, por exemplo, para o hospital por meios próprios. Então, ele vai ligar, ele vai ser. Se houver necessidade, a gente vai mandar, senão a gente vai orientar. Pode pegar um Uber aí, vá para o hospital. Por quê? Volto a repetir, porque o recurso, ele é finito. Se a gente não tivesse jogo, fazer essa gestão, né? Se a gente não fizer essa gestão da melhor maneira possível, logicamente que a gente vai ter dificuldade. E quando a ocorrência de alto grau de complexidade de urgência entrar no sistema, a gente vai estar com nossos recursos ocupados. Então, é isso. Para que o SAMU é feito? Parada cardíaca, os acidentes graves, né, as grandes lesões, as amputações, o derrame, né, que é o AVC, o infarto agudo do miocárdio. Então, essas ocorrências, pacientes idosos, né, muitas vezes pacientes idosos, debilitados, enfim, crianças, né, que muitas vezes descompensam rapidamente. Então, é para isso que o SAMU é feito. Quantas pessoas trabalham no SAMU hoje e é uma quantidade suficiente? Nós temos mais de 1.300 profissionais atuando no SAMU, desde a parte administrativa até as equipes. Sim, todas as ambulâncias elas são tripuladas com um número de profissionais que são adequados para aquele fim. E aí, já falando o que nós temos na UTI móvel, a UTI móvel, que é a unidade de suporte avançado, a gente tem um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um condutor socorrista. Essa equipe é a UTI móvel. E as unidades de suporte básico, eu tenho um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. As motolanças, eu tenho técnicos ou enfermeiros tripulando. Tá? E no aeromédico, que é a unidade de suporte avançado, eu tenho um médico e um enfermeiro. Então, é esse conjunto de profissional que está trabalhando aí às 24 horas, todos os dias, para atender a população sergipana. Quero participar do SAMU, como é que eu faço? Eu sou recém-formado ou não? Eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou...
Como é a seleção? Isso, como eu falei lá no início, existe concurso público, né? Então, a grande maioria dos profissionais do SAMU entraram através do concurso público. Hoje, outras formas de contratação que o Estado, né, dispõe, o PSS, o credenciamento e tal, mas sempre via secretaria. Não é um contrato simples, né? Tem todas a forma legal de fazer isso, é aprovado pelo Ministério Público, enfim, pelos órgãos de controle, para que as pessoas possam fazer parte do serviço. E existe também uma prova que é feita, né? Uma avaliação, porque a gente precisa de profissionais que tenham minimamente, né, as habilidades para atuar no serviço de tanta complexidade. Então, também quando faz o PSS, você passa por uma prova, primeiro uma prova teórica, depois uma prova prática, tendo o conceito satisfatório, aí sim você adentra no serviço e começa a participar de todos os treinamentos, até que a gente possa aí atender a população da melhor maneira. Durante a pandemia, uma das coisas que me chamou a atenção é pela, assim, lógico que a pandemia em si chamou a atenção por vários fatores, mas uma das coisas que me chamaram a atenção é que o SAMU, os profissionais do SAMU acabaram ensinando a outros profissionais da saúde a uma coisa que era muito necessária, entubar, a fazer, né, esse procedimento que não é simples, né, mas que é extremamente necessário, que naquele momento foi muito necessário. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa, né, do SAMU, para além da ambulância, para além da viatura, e fala pra gente como é que foi a pandemia. Você fala, daí o filme veio na cabeça. Foi um momento muito difícil. À época eu estava na coordenação do Núcleo de Educação Permanente, então olha a responsabilidade. Eu sempre brinco dizendo isso, porque o que acontecia? Como era uma coisa nova, era um vírus novo, ninguém sabia de nada, então de manhã você ensinava que era para, um exemplo bem esdrúxulo, era para assoar o nariz. E à tarde já não era mais para suar o nariz, era para deixar a secreção escorrer, por exemplo. Então, assim, era muito difícil treinar os profissionais dessa maneira. Então, eu participei ativamente, né? Foi um momento bastante difícil, porque o contato com a família ficava restrito e tal. Então, eu treinei 100% das nossas equipes, porque tinha toda aquela questão, primeiro para paramentar e desparamentar. Então, além do macacão, a gente tinha que colocar um avental, esse avental tinha que ter uma gramatura específica, precisava usar máscara que protegia mais, óculos de proteção, então era muito difícil. E o desespero dos nossos profissionais, né? Tinham vários relatos de profissionais que choravam, que tinham medo de morrer por conta disso, estava indo atender, tinha essa consciência da missão de atender, mas tinha medo de não voltar para casa. Então, realmente foi um momento muito difícil. A intubação, né, como você falou, era um procedimento bem específico. Por quê? Porque ele era o foco da coisa, né? Então, muitos profissionais nos hospitais, principalmente, que começaram a superlotar, acabaram indo a óbito porque não tinha esses cuidados suficientes ainda e acabavam sendo contaminados pela grande carga de vírus que ele recebia no momento da intubação. Então, a gente teve que estudar bastante. Então, praticamente, eu fazia live a todo instante ali, a gente trazia as equipes das bases para cá, lá na Secretaria de Saúde, mostrava os protocolos. Então, como eu falei, de manhã a gente dizia, a Anvisa disse que é dessa forma para proceder. Quando chegava de tarde, mudava o protocolo, porque saía um estudo novo. Então, muita coisa foi desenvolvida no momento. Inclusive, a própria vacina, que criou aquela polêmica toda, dizendo que a vacina não prestava porque foi criada muito rapidamente. Então, tudo na época foi criado muito rapidamente. Logicamente que aconteceram erros, equívocos, porque como a gente não tinha tempo de testar suficiente, você acaba tendo que testar na prática. Mas realmente foi um momento bem difícil, assim, um momento quando a gente se recorda que causa muita apreensão e um alívio de alguma forma, porque a gente conseguiu passar por isso. Não tivemos baixa na nossa equipe, pessoas da nossa equipe que vieram óbito por conta disso, e a gente salvou muita gente, pode ter certeza. Era desesperador, né? Às vezes você colocava a paramentação 7 horas da manhã, só tirava 1 da manhã do outro dia, tal. Então, assim, muita loucura, muito aprendizado, mas enfim, que a gente possa estar cada vez mais preparado para atender a essas ocorrências. Espero que tão já não passemos por uma nova Que pandemia. assim seja. Esse foi o ápice, digamos assim, para mexer com a saúde mental. Mas o SAMU, ele vê muita coisa feia, né, no atendimento. Por exemplo, quando eu estava na rua, que eu era repórter de rua, eu cansei de cobrir acidentes que, assim, ou você cria uma carapaça para tentar se isolar daquele cenário, ou então você no outro dia está arrasado. Como é que vocês conseguem trabalhar a questão da saúde mental
de quem atua no SAMU. A gente falava nos bastidores, né, Isso. antes de começar o programa, sobre essa questão. Essa é uma preocupação que tem, né, é cuidar de quem cuida. Logicamente que a gente precisa ter essa habilidade e a gente conversa com os profissionais, que a gente costuma dizer que a gente liga e desliga muito rapidamente. Você está ali na base tranquilo e daqui a pouco sai para um cara que teve os membros amputados, por exemplo. E aí você tem que atender da melhor maneira ou muitas vezes atestar, né, constatar um óbito, depois voltar e estar preparado para a próxima ocorrência. Graças a Deus a gente salva muito mais do que as pessoas morrem. E isso é o que acho que dá essa força, né? Mas sem sombra de dúvida, as consequências para a saúde mental do profissional, elas são inúmeras. A gente tem tentado, né? Agora com a nova gestão, né? Eu estou à frente da superintendência há 8 meses, mais ou menos, e a gente tem tentado buscar projetos com os próprios profissionais para que a gente comece a cuidar melhor. Ainda não está longe do ideal, então é uma coisa que a gente está incipiente, ainda tentando trabalhar com a própria rede psicossocial da Secretaria de Estado para a gente conseguir cuidar melhor do nosso cuidador, né? Que são profissionais fantásticos. E o próprio SAMU, como a gente falava também, né? Os profissionais vão envelhecendo e é natural, que bom que a gente possa envelhecer também, mas que o serviço começa a exigir um pouco mais dele, que ele vai ter dificuldade. Então, que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai tratar melhor esses profissionais? Então, isso é uma coisa que a gente tem preocupação, mas como eu falei para você, a gente precisa ligar e desligar muito rapidamente, porque é o que a gente diz, aquela pessoa precisa da gente. Então, é enxugar as lágrimas, que às vezes a lágrima vem mesmo no atendimento, né? Eu costumo dizer sempre quando envolve criança, quando envolve idoso, não que o adulto não tenha essa questão, mas a criança e o idoso, que a gente, né, vê a fragilidade dele é muito difícil, né? E a gente precisa se recuperar o mais rápido possível, precisa sim cuidar, a gente aconselha que os profissionais também cuidem dessa saúde mental para que a gente sempre esteja apto e bem para atender a população da melhor maneira. Saúde física, né? A gente fala do mental, mas saúde física porque é um serviço que requer muito uma força física, né? É maca, é subir, é descer. Como é que vocês fazem essa preparação? Ou como é que vocês orientam, pelo menos? Porque a gente sabe que nem todo mundo é fã da atividade física, né? Enfim, mas é necessário. Exato. Isso é uma concentração que começa com o próprio profissional. Às vezes o próprio profissional não tem essa consciência, né, de que ele precisa, né, praticar atividade física e tal. Então, assim, o que a gente acaba fazendo é estimular. Não existe um programa específico no SAMU para isso, que talvez seja até uma ideia que você daqui da gente desenvolver um programa, né, ou parcerias com academias e tal, para a gente poder levar esse profissional. Grande parte pela própria escolha da qualidade de vida já faz isso, a gente tem, mas é uma preocupação que a gente tem. E até vou abrir um parênteses para falar de que às vezes é importante tanto a saúde mental quanto a saúde física para uma ocorrência. Teve certa feita, eu fui atender uma ocorrência ali nas proximidades da Ponte do Rio do Sal, logo chegando no Conjunto João Alves, e foi um carro que capotou, uma Kombi na época, capotou e caiu ali na ribanceira. Eu desci para atender. Estava muito escuro e chegando no paciente, o paciente estava agonizando, tal, então fui fazer a imobilização da coluna cervical, me abaixei, fiquei de joelho e estava ali esperando o resto da equipe descer para a gente poder fazer o resgate do paciente. Daqui a pouco eu comecei a sentir uma coisa arder na minha perna e tal, e tal. Quando eu me dei conta, eu tinha sentado num formigueiro. E a formiga entrava e, né, me picava ali, obviamente, e a saúde mental, a concentração mental, ele precisava estar para não abandonar o paciente. Então, realmente, é engraçado, mas realmente foi bem trágico ali para a gente poder atender. Então, a gente se depara com isso, né? Por isso que eu digo que o SAMU é um SAMU diferente. A gente costuma dizer que a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente é diferente, né? A começar com o nosso uniforme, que é diferente. Você imagine nesse fio aqui de Sergipe que está fazendo uns 40 graus na sombra, você trabalhar ali na rua, às vezes ficar ali muito tempo de joelho no chão tal, e a população ajuda bastante. Quantas vezes a população vem com papelão, coloca com a sombrinha, ou então ela hidrata, né? Ela umedece o chão ali para que a gente possa fazer. Então, essa é a nossa missão, a gente tem que fazer da melhor maneira. Então, é isso que a gente fala. Essas especificidades do serviço, elas acabam fazendo que a gente precise ter esse preparo, né? Descer numa ribanceira, estar concentrado aquilo ali, estar preparado para o que pode acontecer, que é a questão da segurança que a gente fala. Muitas vezes, a cena não está segura para a gente atender também.
Então, a gente tem que ter essa concentração, tem que fazer essa leitura muito rápida, né? Já aconteceu comigo também, de você sair rapidamente ali para atender, abre aquela porta lateral e o carro passar assim, tirando um fino absurdo. Outra vez eu fui atender no Shopping Jardins, na época que estava construindo o Shopping Jardins, um trabalhador caiu, mas caiu do andaime, e eu fui imobilizar e eu não percebi que o andaime estava sobre 2 pernas só, então podia ter caído por cima da gente. Enfim, são coisas que a gente acaba também arriscando as nossas vidas, né? A ocorrência das ambulâncias de madrugada pelas estradas, velocidade, e tem acontecido bastante acidentes com ambulância. Então, enfim, é um serviço que precisa desse preparo, né? Fazendo esse paralelo aí com o preparo físico. Você tem que estar bem fisicamente, mentalmente, para poder atender a população e cumprir nossa missão. Recentemente teve um acidente com uma ambulância do SAMU, foi em outro estado. Quando acontece assim de acidente e ter vítima fatal de equipe do SAMU, independente do lugar onde esteja, isso mexe com vocês? Demais, né? A gente costuma dizer que é um guerreiro que foi tombado, né? Um colega de trabalho ali que foi, e a gente também alerta as nossas equipes, né? Então, todas as vezes que a gente tem, recentemente a gente teve aí várias chuvas muito fortes e tal, então geralmente eu entro nos canais de comunicação das equipes, oriento os nossos condutores para diminuir a velocidade, parar se for necessário, e aí mais uma vez a gente pede a compreensão da população para que ela entenda que a gente precisa também garantir a nossa segurança. Às vezes vai demorar um pouco mais porque a gente não tem como cegar rapidamente. Enfim, então essas são coisas que a população também precisa entender, que o serviço vai estar sempre. Eu sempre digo, o SAMU nunca vai negar um atendimento, nunca. Se está demorando um pouco mais, tem algum fator. Você pode ter certeza que jamais uma ambulância vai demorar a chegar na residência porque a equipe ficou lá na base sem querer sair e tal. Isso realmente não acontece, porque são profissionais que literalmente vestem o macacão, né? Essa segunda pele, essa relação com o serviço, ela é muito forte, e os profissionais que acabam trabalhando lá têm essa relação, né, de farda mesmo, dessa identidade com o serviço para que a gente atenda essa população. Essa é a nossa missão. Na verdade, quem é samuzeiro por amor. Acho que é o primeiro princípio, né? Não tem como estar num serviço desse se você não gostar minimamente. É isso, né? Inclusive essa expressão samuzeiro, ela surgiu aí no Brasil inteiro na época, num congresso da Rede Nacional, e a gente utilizou essa expressão samuzeiro porque identifica. E aquelas pessoas que acabam não se identificando, elas não ficam muito tempo, porque o serviço requer um monte de habilidades, um monte de qualidades para que você possa estar nele, tanto do ponto de vista de atendimento, como físico, mental, aquilo que a gente já falou aqui. Então, enfim, ser samuzeiro é uma escolha. Tem alta rotatividade de profissionais, não? Hoje a gente acaba tendo, por quê? Porque como a forma de contratação acaba sendo o PSS, e o PSS geralmente dura 2 anos, hoje já está tendo isso. Então, por isso a importância dos concursos. Vai ter um concurso agora para o Estado, para que a gente possa, né, manter esse profissional mais tempo no serviço e, consequentemente, né, qualificar mais esse profissional, porque quanto mais tempo ele está lá, mais habilidade técnica ele vai adquirindo. Me fala 2 exemplos, né, de sua vida, ou que você tenha vivenciado, já falou alguns, ou que você viu de alguma equipe, mas que marcaram muito. Do lado negativo, de ver a gravidade do acidente, né, de ver que pessoas morreram, que marcou negativamente, né, o imaginário e o pensamento de vocês. E muito positivamente, de dizer, nossa, isso aqui vai ficar pro resto da minha vida porque foi fantástico. Eu acho que eu posso falar exemplo, né, dando o meu próprio exemplo. Tem 2 ocorrências que me marcaram bastante até hoje. Aquela do lado negativo foi um senhor que teve o corpo ateado fogo por álcool, e a gente chegou para atender, ele estava na calçada, e para vocês terem noção, estava tudo queimado. Tudo queimado. Ele ficou desse jeito para se proteger. Então a gente não sabe muito bem qual era, né? Ele estava na calçada, não sabe se foi algum acidente, ou se foi criminoso, se foi intencional, né? Enfim, ele estava lá. E eu lembro bem que ele ficou meio de lado, assim, então essa parte estava todo queimado. Pra vocês terem noção, o único lugar que eu consegui fazer um acesso venoso foi a jugular externa, porque quando eu virei o pescoço é a parte que ele tinha pele para fazer, eu conseguia fazer. Então foi uma ocorrência muito difícil, paciente muito grave, tanto que a ambulância ficou com cheiro
cheiro absurdo de carne queimada mesmo, tal. Então, são ocorrências que marcam bastante. É um paciente muito grave, depois foi a óbito. Então, essa acho que é uma ocorrência que me marcou bastante. A gente chegou rápido, ele chegou vivo, né? A queimadura tem essa característica. O grande problema da queimadura é o pós, né? São as consequências dela. Mas ele dizia o tempo todo, eu não vou resistir, eu vou morrer, tal. Então, aquilo marca a gente bastante. Mas tem muita coisa boa. Eu acho que a grande maioria são ocorrências boas. Tem uma também que foi bem interessante. Aconteceu recente, foi em 2019. Acho que 2019. Me desculpe se eu não... 2019, 2020. Recente agora. Um colega da secretaria, eu tinha saído para almoçar, essa época eu já estava na parte administrativa, eu tinha saído para almoçar e nós íamos ter uma reunião, né, depois do almoço. Depois do almoço a gente vai para a reunião, só que eu esqueci um documento na minha mesa. E aí eu voltei do almoço e fui buscar o documento. Quando eu cheguei na secretaria, disseram, tem alguém passando mal ali no gabinete. Na sala vizinha ao gabinete. E quando eu cheguei lá, era um colega que estava fazendo uma parada cardiorrespiratória. A gente identificou imediatamente. Eu comecei a fazer as compressões torácicas nesse paciente. Acionamos a motolância que trouxe o desfibrilador, que é aquele equipamento que dá o choque. Eu e as pessoas começaram a ajudar. O Dr. Carlos Eduardo estava comigo na época também. Fizemos o atendimento da parada ali. E o primeiro choque ele voltou. Então ele saiu lá consciente, orientado, com a equipe de USA. Então, isso me marcou muito positivo, porque eu acho que isso é a cara do serviço, né? Chegar rápido, ter pessoas preparadas para poder atender. Então, enfim, o SAMU, eu sou suspeito para falar, ele é um serviço fantástico, né? Que a população aproveita ele da melhor maneira possível. E a gente precisa aproveitar bem esse serviço, porque ele é finito, como eu falei. Então, se a gente não otimizar esses recursos, ele vai ter dificuldade de atender a população com qualidade. E falo também, né? Sempre falo, enalteço os nossos samuzeiros, os nossos profissionais, a minha equipe, eu chamo de time, o time SAMU, né? Então, agradeço a cada um deles, a cada condutor, a cada técnico, a cada médico, a cada enfermeiro, a cada telefonista, a cada profissional ali da área administrativa que faz um trabalho que não para, né? SAMU não para. A gente costuma dizer que em muitos serviços, sexta-feira você vai para casa, você vai curtir seu final de semana. O SAMU não existe. É todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes, uma segunda-feira é muito pior do que o final de semana. Às vezes, então, isso a gente não tem controle sobre isso. Sem falar da proporção e magnitude que o serviço hoje adquiriu. Então, a gente está presente em vários eventos de grande proporção. Vai vir aí o Arraiá, né? Os festejos juninos, que são 60 dias de festa, mais de 70 mil pessoas ali, que a gente precisa estar lá, e deixando bem claro que isso não é marketing de governo. Quando a gente descentraliza a equipe do SAMU para lá, é para que a gente possa resolver as ocorrências lá. Porque se a gente não coloca nada lá, e as ocorrências de rua normais começam a competir com as ocorrências de lá, com certeza as ambulâncias não vão dar conta. Então, quando a gente vai para lá, é justamente para resolver, e a gente consegue resolver mais de 95% das ocorrências que acontecem nesses eventos, a gente resolve lá no nosso PMA, que a gente chama Posto Médico Avançado, que tem os profissionais do SAMU e tem a ambulância para transportar caso haja a necessidade. Bem, é isso. E isso na capital e no interior também, né? Sim. Porque Sergipe viram um grande arraial, então o SAMU está presente em todos. Exatamente, todos os eventos, né? Ou com a ambulância presente, ou com a base descentralizada mais presente, a gente vai estar sempre em todos os lugares, atuando 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Você me falou que existe... tem dias que não tem ocorrência quase algumas, tem dias que sobe demais. Vocês conseguiram fazer um mapeamento de períodos críticos? Por exemplo, Carnaval, São João, final de ano, quais seriam os períodos em que há uma explosão de casos e principalmente acho que em rodovias, né? Isso, na verdade é isso. Todos esses períodos onde você tem uma concentração maior, por exemplo, de veículos nas rodovias, que você tem festas que existe uma associação com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e tal, há um aumento natural das ocorrências. E é outra coisa que a gente fala bastante, e eu bato muito nessa tecla lá com a equipe de gestão, que a gente também tem uma importância muito grande, um dever muito grande de prevenir que o acidente aconteça. Fazendo esse link com o que você falou, 63 ambulâncias são suficientes? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu tenho uma população que não adota práticas preventivas,
pode ter 63, pode ter 126, pode dobrar, triplicar e não vai dar conta. Então, o que eu preciso, é o que a gente tem trabalhado, tem vários projetos no SAMU, posso falar com você daqui a pouco sobre os projetos, o projeto sim. Amigo do SAMU, que tenta conscientizar a população que o ideal é que o acidente não aconteça, seja ele um acidente doméstico, seja ele um acidente de trânsito. Então, a gente tem que adotar práticas preventivas. A gente em casa precisa começar a adotar práticas preventivas para diminuir. Então, por exemplo, existe uma incidência muito grande de óbito por queda, Da idoso. própria altura, como Da fala, própria né? altura. Então, por quê? Porque muitas vezes você tem um idoso em casa, sua casa é toda escura, ele não tem uma qualidade visual muito boa. Então, você tem que botar mais luz, você tem que tirar tapetes do chão, por exemplo, você tem que colocar uma cama mais baixa. Então, tudo isso é importante, porque isso colabora, as práticas preventivas colaboram que você evite o acidente e, consequentemente, você tenha um serviço que dê conta da necessidade. Então, tudo isso é extremamente importante. Então, voltando a que você perguntou, existem períodos críticos, como esse mesmo, a grande aglomeração de pessoas, tal, que as ocorrências aumentam bastante, e eu acho que é uma coisa interessante, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente atende muito mais ocorrências clínicas do que traumáticas, né? Ou seja, é o povo cheio de álcool, para tomar Exato. insulina. Aham. E as ocorrências normais do dia a dia, por exemplo, né? O atendimento, mesmo sem ser nesses períodos críticos, a grande maioria dos atendimentos do SAMU são ocorrências clínicas. É o AVC, é o infarto, é uma infecção generalizada que gera consequências nele, é a hipoglicemia severa, tal. Agora, os traumas, os acidentes de trânsito acabam chamando muito mais atenção, porque eles acontecem na rua, eles chamam mais atenção. Mas a grande maioria dos atendimentos nossos ainda são as ocorrências de natureza clínica. Vamos falar um pouquinho agora do Núcleo da Educação Permanente. Quem pode solicitar, se ele é só voltado para os profissionais, se uma escola pode chamar para dar uma palestra, se uma academia de ginástica onde tem um fluxo muito grande de pessoas e às vezes não tem o equipamento de suporte para atender uma emergência. E aí acaba tendo situações em que o aluno vai a óbito porque não tem um desfibrilador, como já aconteceu aqui em Aracaju. Quem pode utilizar? Vamos falar agora dos projetos e da questão da educação. Por exemplo, a gente fez um dos episódios aqui falando sobre AVC. Então, ainda há um desconhecimento muito grande sobre os sintomas do AVC, né? Ainda existe um desconhecimento muito grande de práticas de primeiros socorros. Para uma pessoa, sinais de infarto, como fazer. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Então, sou suspeito para falar do Núcleo de Educação Permanente, que estive à frente dele durante 10 anos. Logicamente que o principal objetivo dele é atender os nossos profissionais. A nossa demanda de treinamentos ela é muito grande, né? Porque a gente costuma dizer, ninguém ensina a gente na faculdade como entubar debaixo de um caminhão. Ninguém ensina para a gente como descer uma ribanceira. Então, essas especificidades que o SAMU tem, precisa de treinamento constante para que, uma vez acontecendo, a gente possa atender, né, com qualidade. Como acontece, por exemplo, nos incidentes com múltiplas vítimas, né? Você imagine uma coisa, você atender 2, 3 vítimas, e 20, 30. Então, existe todo um protocolo para atender isso, a gente precisa treinar a população, ou os nossos profissionais, desculpe, da melhor maneira. Mas o núcleo também atende o público externo, tá? Então, entre em contato conosco, manda o ofício para lá, a gente avalia a característica do evento, da solicitação, desculpe, e aí a gente também pode mandar nossas equipes para poder trabalhar isso, seja nas escolas, seja em empresas também. Volto a repetir, o objetivo principal é para dentro do serviço, mas a gente atua fora também. E aí, já fazendo o link com os projetos, que você diz, existe um projeto que a gente criou lá em 2012, se eu não me engano, Rony, me perdoe se eu estiver errado, que é o projeto Amigo do SAMU. Ele nasceu inicialmente com a proposta de combater os trotes, que é outra coisa Que a gente vai falar já já. infelizmente, né, prejudica demais o serviço. Então, a primeira abordagem do projeto é: sou amigo do SAMU, não passo trote. A ideia era conscientizar a população de que essa prática de trote com certeza prejudica. A gente fala mais para frente com mais detalhes sobre isso. E depois, esse projeto ele foi ampliando. Então, hoje sou amigo do SAMU, não uso o celular ao volante, sou amigo do SAMU quando bebo, não dirijo, sou amigo do SAMU, dou passagem para ambulância, sou amigo do SAMU, uso capacete, enfim, então a gente começou a dar várias nuances que a gente trabalha, principalmente nesses eventos de grande proporção. Então, por exemplo, vai acontecer o carnaval, a gente faz várias blitz educativas, abordando o condutor do veículo ali, dizendo para ele, se você for beber, utilize o Uber, não utilize o seu veículo, que aí linkando com aquela questão da importância das práticas preventivas, para que a gente, obviamente, dê qualidade, né,
proteja ali a saúde desse cidadão e, consequentemente, possa ter um serviço mais tranquilo, com menor número de ocorrências. Então, inúmeros projetos. Existe um projeto que ele tem um vínculo com o SAMU, mas é um projeto voluntário, que a gente idealizou lá em 2016, chamado de Projeto Salve, que é um projeto que ensina a população a reconhecer uma parada cardíaca e a fazer as primeiras manobras de ressuscitação, incluindo o uso do desfibrilador. Então, ele é um projeto voluntário, né? Ele tem a participação do SAMU, Corpo de Bombeiros, Sociedade Médica, a cooperativa dos anestesiologistas também está presente, mas ele é voluntário. O profissional que quiser, seja ele da área de saúde ou não, pode fazer parte do projeto. Eu já peço que vocês sigam aí o nosso Instagram, que é @projeto_salve, e aí lá tem várias dicas, tal. Então a gente vai até as empresas, as academias, também ensinando a população a identificar uma parada cardiorrespiratória e a fazer os primeiros socorros. Como identificar uma parada cardiorrespiratória e quais os primeiros socorros para ela? Boa pergunta. Então, isso é interessante, porque quem é que salva na parada cardiorrespiratória? Não é o SAMU. Isso é interessante. Quem salva é quem está do lado. O SAMU dá complemento a esse salvamento, mas quem salva está ao lado. Por quê? Porque quando uma pessoa faz uma parada cardíaca, você tem pouco tempo para tentar reverter aquele processo. A gente costuma dizer que o tempo ideal é de 3 a 5 minutos, você começar a fazer as compressões torácicas e utilizar o desfibrilador para que ela tenha uma chance maior de sobreviver. E o SAMU nenhum no mundo, seja ele nacional, seja ele internacional, o serviço de pré-hospitalar que tem no mundo, consegue chegar no paciente em 3 a 5 minutos. Por tudo aquilo que a gente já falou, pelo trânsito, pela mobilidade e tal, então não vai chegar. Então, acontecendo uma parada cardíaca, quem está ao lado precisa saber como identificar. E eu costumo dizer que são passos muito simples. São 4 passozinhos que a gente ensina para que a pessoa identifique a parada e comece os procedimentos de reanimação. O primeiro dele é chamar a pessoa, verificar se ela está consciente ou não. Você chama, senhora, senhor, está me ouvindo? Se essa pessoa não esboça reação nenhuma, está totalmente apagadona, desmaiada, você vai para o segundo passo, que é acionar o serviço, que é importante, acionar o serviço médico de urgência, SAMU 92 ou Bombeiro 93, e também solicita um desfibrilador. Mas como assim, Rony, solicita um desfibrilador? Porque tem lugares que tem um desfibrilador que não vem pelo SAMU. Exemplo, aeroporto, shopping centers, aqui em Aracaju mesmo, Ferreira Costa tem, Atacadão tem, algumas academias tem, então peça o desfibrilador também. Segundo passo realizado, que é pedir ajuda, vai para o terceiro passo, é verificar se a vítima respira adequadamente. É difícil, Rony? Muito fácil. Encosta seu ouvido, próximo à boca e o nariz da vítima, e olhando para o peito dela e para a barriga, preferencialmente expõe, né, o tórax e o abdômen. Você, durante 10 segundos, verifica se tem um movimento de sobe e desce irregular. Uma vez não tendo esse movimento de sobe e desce irregular, quarto passo, você vai começar a fazer as massagens cardíacas. E tudo isso, quando você liga o 92, o médico regulador também te orienta. E aí você começa a comprimir o peito, né, a uma frequência, de 100 a 120 por minuto, e esperando o SAMU chegar ou o desfibrilador chegar e utilizar. Então, enfim, isso é que o Projeto Salve ensina. Então, vai lá no Instagram, tem essas orientações, porque é muito fácil, é muito simples de fazer. Logicamente que precisa de treino e a gente consegue salvar, com certeza, muitas pessoas. Quando você falou em começar a compressão cardíaca, existe um lugar específico, né? Isso. Tem como você mostrar pra gente para não ter uma fratura de externo, por exemplo? Tá danada, viu? Sim. Então, esse osso do meio do peito, né? Aqui você passa uma linha imaginária aqui no meio do peito, tá? Nesse osso aqui chamado de osso externo, e passa outra linha imaginária entre os mamilos. Aí você forma uma cruz, tá? No meio da cruz, você coloca essa região aqui da mão, tá? Chamada de região hipotenar ou calcanhar da mão. Você vai encostar nesse ponto, a outra mão vai por cima do mesmo jeito, você estica os braços e você faz com o peso dos seus ombros 100 a 120 por minuto. A gente até brinca, tem uma musiquinha que a gente pode associar ao uso dessa frequência cardíaca, que é aquela dos Bee Gees. Ha, 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 staying alive. Então, esse ritmo aí, que são 100 a 120 compressões por minuto, mantém aquele coração que por algum motivo parou, apto ainda até que a equipe de socorro chegue e possa fazer os procedimentos que forem necessários. Se tiver o desfibrilador também, você vai colocar o desfibrilador, que ele é autoexplicativo. A única coisa que você precisa saber é ligar. E tem um botão lá verdinho, com o on e o off. Você liga e depois dali ele diz o que você tem que fazer. Posicionar aqueles eletrodos que você cola, vai dar o choque, não vai dar o choque, ele explica tudo.
E a chance de sobreviver dessa vítima aumenta demais. Pra vocês terem noção, foi feito um estudo nos Estados Unidos, naqueles cassinos, onde as pessoas fazem muita parada cardíaca porque perde muito dinheiro. Pelo estresse. Exatamente. Eles ficaram um tempo, eles treinaram todo mundo naquele cassino, o croupier, o pessoal da limpeza, todo mundo era treinado, distribuíram desfibriladores em todos os andares do cassino. Eles obtiveram 75% de êxito nas paradas que aconteceram naquele período. Ou seja, é um número muito grande. Por quê? Porque ele conseguia um atendimento em menos de 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Então é essa a proposta do Projeto Salve, a gente está desde 2016, né, ensinando, mais de 5 mil pessoas já foram capacitadas. Todos os anos a gente está no shopping, no Dia Nacional de Reanimação Cardiopulmonar, que acontece no último sábado de agosto, tá? E as pessoas podem ir lá, é gratuito, não tem fins lucrativos, e a gente ensina a população a atuar nessa situação que é desesperadora, mas que a gente pode salvar a vida. Outra situação bem desesperadora que acontece com frequência é engasgo. Como proceder no engasgo? Aí não tenho tempo, é um idoso, ou é um recém-nascido, ou até adulto jovem mesmo. Eu tô sozinho, eu engasguei, como é que eu faço? Isso, existe uma manobra chamada de manobra de Heimlich, que é quem criou essa manobra, que é aquele abraço que você faz por trás. Talvez aqui eu não consiga mostrar, mas vão lá nas páginas que tem a indicação, mas é mais ou menos isso. Você localiza aqui a boca do estômago, popularmente falando, né, que é o final do osso externo, tá? E localiza a cicatriz umbilical. No meio do percurso, você vai fechar a mão, joga o polegar para dentro, e aí você coloca nessa posição que você localizou, tá? Por trás da vítima abraçando. E aí você faz um movimento para dentro e para cima. Para dentro, como se estivesse fazendo a letra J, um J, tá? Até a vítima expelir. Por quê? Porque aquela pressão que você faz aqui no estômago faz com que o alimento seja expelido. Então é isso que acontece e a gente consegue. E é uma manobra que também o SAMU não consegue chegar a tempo de salvar. Então, se acontecer do lado, é uma coisa que a gente precisa praticar para que você possa salvar aquela vítima. Fazer sozinho na cadeira, no encosto da cadeira. Isso, eu até brinco. Essa pergunta sempre vem. A literatura traz, assim. Eu, particularmente, nunca vi fazer e não sei, pensando aqui, se é possível, se a gente conseguiria ter essa consciência na hora do desespero de fazer. É. Mas o princípio é o mesmo. Você está sozinho, você vai encostar no espaldar da cadeira, nessa região que a gente localizou, que é abaixo da boca do estômago e acima da cicatriz umbilical, pressiona aquela questão ali e faz a força para tentar expelir o alimento. Essa é uma medida salvadora, que se você estiver sozinho também é a única chance que você tem. E sempre pedir ajuda, é muito importante, não esquecer de pedir ajuda. É um dos primeiros procedimentos, pede socorro especializado e depois você faz aquilo que você aprendeu, né, nos cursos de primeiros socorros. Trote, vamos falar agora de uma coisa que é bem séria, né? E tem umas almas cebosas que conseguem fazer com que aquela mentira pareça uma verdade. Né? É uma pessoa que deveria usar esse dom para o bem, mas não usa. Quantidade de trotes que o SAMU recebe, as campanhas conseguiram diminuir ou não? Como é que fala um pouco sobre isso? Trote é uma coisa, talvez seja dos principais temas, né, que eu concedo entrevistas aí, televisão, rádio e tal, que é uma pena, né? Eu sempre digo que eu falo com muita tristeza dessa prática criminosa e de péssimo gosto. Logicamente que ao longo dos anos a gente vem adquirindo habilidades para poder não encaminhar a equipe. Mas mesmo assim o trote, ele não é caracterizado só para a ocorrência falsa, aquela que você manda a equipe. Tem o trote que é o mais comum, é aquele que o cara fica num intervalo curto de tempo, dezenas, centenas de vezes, ligando, quando você atende, sopra e desliga o telefone. Segurando a linha, né? Segurando a linha. Desferindo palavra de baixo calão ofensiva, principalmente para as telefonistas do sexo feminino, né? De cunho sexual, de cunho pejorativo, e isso muitas das vezes, né, estressa extremamente esse profissional que tem que estar com a mente em paz para poder, numa ocorrência real, poder fazer o seu trabalho da melhor maneira. Então, realmente são números que variam ao longo do ano, as campanhas ajudam, mas a gente acredita muito que só o processo de conscientização, a gente precisa, né? E aí vai o alerta para os pais também, né? Apesar que a criança não passa tanto como a gente acha que a criança acaba até passando, mas não passa tanto quanto esse adulto. Esse adulto, né, com a saúde mental extremamente prejudicada, nas madrugadas, isso é fã de subir os números do trote absurdamente, justamente por essa questão de cunho sexual com as nossas telefonistas. Então, o pai precisa também orientar o seu filho a não fazer essa brincadeira. Parece que é engraçado muitas vezes,
o jovem ou a criança não tem muita noção disso, mas os prejuízos que podem causar são inúmeros, tá? Então, como eu falei, a gente consegue bloquear e às vezes perguntas a mais precisam ser feitas justamente para a gente bloquear esse trote. E aí a população reclama que você acaba perguntando demais. Mas se houve dúvida, se a gente não bloquear isso aí, você imagina você tá mandando um recurso tão, né, tão importante, tão necessário para uma ocorrência falsa. Então acaba perguntando um pouco mais. E, enfim, e o projeto Amigo do SAMU, né? Se o Amigo do SAMU não passa o trote, ajuda nessas campanhas, mas a gente precisa conscientizar. Então esses números, eles variam ao longo do ano. Já chegou a ser 54%, por exemplo, o número de chamadas que entravam, 54%. Mais da metade delas era para o trote. E num curto intervalo de tempo. Números que ligavam 1.000, 2.000, 3.000 vezes durante o dia. Aquele mesmo número. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, infelizmente, a gente manda esse número, né, para as autoridades cabíveis, mas geralmente são números pré-pagos, que acabam aquele chip ali e tal, ou bota no CPF de alguém e tal, acaba prejudicando até outra pessoa. Então a gente não consegue ter muitas ações efetivas em relação a isso. E a gente acredita apenas mesmo na conscientização, nas campanhas educativas, onde você, né, tem que conscientizar a pessoa para utilizar o serviço, né, da forma que ele precisa ser utilizado. Em números absolutos, qual foi a maior quantidade de trote que vocês já receberam em um Então, ano? nós temos aí, você falou anual, Pode ser por o ano. anual você vai ter aí 50 mil trotes, 80 mil trotes, fácil acontecer. Já aconteceu Entendeu? de um trote desviar uma ocorrência muito grave? Então, aconteceu um recente também, acho que final do ano passado. Esse foi cinematográfico. Foi lá na região de Propriá. O cidadão ligou dizendo que tinha acontecido um naufrágio com uma embarcação, né, com uma lancha, que tinha de 5 a 6 pessoas à deriva, pedindo por socorro e tal. E que a gente fosse rápido, e aí sim, a gente disparou as ambulâncias mais próximas, acionamos também o bombeiro de Arapiraca, que fica mais próximo ali, que iam com as motos náuticas para poder ajudar nesse processo, e acionamos o GTA também. O GTA acabou não decolando, e a gente conseguiu ver que era um trote, mas assim, foi perfeito o trote, foi cinematográfico. E coincidentemente, nós tínhamos uma época feito uma simulação realística nessa mesma região, há anos atrás, e parecia que era o simulado que a gente fez, parecia que era a mesma ocorrência. Então, realmente, mas houve ambulância, chegou a ambulância lá ainda. A gente disparou e realmente não era uma ocorrência. Então, isso acontece. Isso é triste, porque olha quanto recurso você desperdiça, né? Muitas vezes a gente prepara medicamentos, a gente prepara alguns materiais durante o trajeto para ser mais rápido o atendimento. E aquele material, né, tem que jogar, tem que ser todo desprezado. São materiais descartáveis, ou estéreis, desculpe, que precisam ser jogados depois fora, porque não dá para usar em outros pacientes. Então, o que a gente pede, né, pede à população é que tenha consciência, o SAMU, seja amigo do SAMU, né, utilize adequadamente esse serviço. O serviço é feito para a população. Todas as vezes que você ligar para o serviço, a gente vai atender você. Agora, você precisa usar com qualidade, porque o serviço é finito, né? Ele tem recursos, e quando você usa os recursos inadequadamente, obviamente que ele vai fazer falta em algum momento. A gente teria muito mais coisa para conversar, mas eu sei que você está com o tempo contado, senão a gente vai ficar aqui uma eternidade conversando. Eu sei que a gente falou sobre muita coisa, mas teve algo que você já vinha preparado para falar, que eu acabei não te perguntando, e que seja muito importante falar? Então, falar do SAMU eu fico o tempo todo, eu sou suspeito, né? E aí agradeço a oportunidade, né, que o secretário me deu de estar à frente do serviço. Acho que para mim, apesar da responsabilidade que se tem, é um presente, porque é o que eu aprendi a fazer, né? Eu comecei lá como na história, no início da história, a gente falou como acadêmico, e ter a oportunidade de estar representando cada samuzeiro, para mim é uma responsabilidade maior, porque a cobrança sobre mim é muito maior dos meus colegas, mas, enfim, é o que a gente gosta de fazer. Então, a gente acorda todos os dias com a missão de salvar vidas. A gente faz de tudo, e às vezes as pessoas acham que o serviço é simples, mas ele é extremamente complexo, né? Às vezes, uma agulha que falta faz a diferença entre a vida e a morte.
Então, tem muitos aspectos para serem gerenciados no SAMU, né? Para a gente que está de fora, às vezes é só um 92 ambulância chegando, mas existe toda uma estrutura que a gente tem que cuidar para isso, né? As equipes precisam ser bem tratadas, precisam ser bem acolhidas. A gente faz o possível para ter uma base descentralizada de qualidade para essas equipes estarem descansadas, né? Quando conseguem descansar, para poder atender da melhor maneira. Enfim, mas é isso. Seja quanto... Eu tenho marcado aqui no meu celular quantos dias. Acho que eu estou há 228 dias à frente do serviço e cada dia é uma vitória. Eu sempre coloco isso dizendo que cada dia que passa é uma vitória que eu tenho à frente desse serviço que eu gosto. Seja o tempo que eu passar aqui à frente, eu vou dar sempre o meu melhor, né? E vou estar sempre próximo ao nosso SAMUzeiro, né? Volto a repetir, a cada TARM, a cada médico, a cada enfermeiro, técnico de enfermagem, meu pessoal, a gente vai estar sempre procurando o melhor. E porque essa é a missão. O SAMU foi feito para dar certo e graças a Deus dá certo. Tem falhas? Tem falhas. Mas sempre que as falhas acontecem, nunca são com a intencionalidade. Às vezes acontece mesmo, demora para chegar, existem problemas mecânicos, existem problemas de ambulância que quebra. Hoje, isso é uma coisa que a gente não falou e eu queria agradecer ao governo do estado também sobre isso. Nós tivemos 100% da nossa frota renovada. Então, as ambulâncias hoje, 100% delas, as 63 que rodam e mais um pouquinho de reserva técnica, a gente tem nova. Então, a gente não está tendo problema com ambulância. Tem outro problema, às vezes, problema com RH, né? Então, às vezes isso acontece. A gente sabe que as pessoas, e é outra coisa que eu faço alerta para a população, os nossos profissionais também adoecem. Às vezes eu preciso ter uma ambulância que eu tiro de operacionalização porque meu médico está doente, meu técnico está doente, meu enfermeiro está doente. Então, isso acontece. Outra coisa que eu falo também, não xingue a gente, por favor. Quando a ambulância para no restaurante para almoçar, é porque ela precisa parar mesmo. Ele está com rádio ali o tempo todo. Você imagine você fazer uma ocorrência de Canindé para Aracaju, às vezes uma transferência. Então, muitas vezes eu só tenho aquele intervalozinho para parar e almoçar ali. Então, ele para, a ambulância fica ali, a equipe entra nos restaurantes para almoçar, isso é autorizado, logicamente, mas o rádio está ali. Quantas vezes a gente deixa a comida e vai atender? Então, a gente fala isso porque às vezes chega a denúncia lá dizendo, pessoal, o povo morrendo na rua e o cara comendo lá, mas não é essa a proposta, né? Lembre que a população, os profissionais precisam comer, Não precisam são se robôs, alimentar né? também, não dá, né? A gente até queria que fosse, mas enfim, é um ser humano que está ali, mas são pessoas que realmente gostam muito do que fazem. Então, acho que é essa a mensagem, né? Muito obrigado pela oportunidade e falar de SAMU para mim sempre vai me empolgar bastante. Eu tenho uma curiosidade. Como é que você cuida da sua saúde mental? Como é que você se cuida? Então, eu trabalho muito isso, a minha espiritualidade, né? Eu sou espírita, né? Sou palestrante espírita, inclusive, e a gente trabalha muito essa questão da sintonia, logicamente respeitando todas as religiões, porque o Deus é único, mas a gente trabalha muito isso. Eu entrego todos os dias minha vida a Deus, dizendo que Ele me dê os direcionamentos, que Ele faça com que os meus defeitos e as minhas fragilidades, elas sejam superadas pela vontade que dê certo. Então, eu sempre digo que a gestão da gente lá é uma gestão de que as coisas, de praticar o bem. Então, todas as ações que a gente procura fazer ali é tendo o bem como um único caminho. A gente erra porque a gente é ser humano, mas nunca com a intencionalidade de fazer mal para quem quer que seja, né? Porque muitas vezes a gente precisa ter atitudes mais duras ali com o profissional, mas é sempre para que o serviço seja melhor. Então, eu trabalho muito essa espiritualidade. A minha conexão com Deus, ela é muito forte. E é Ele que comanda a minha vida. E eu, desde que eu entrei lá, o meu slogan é: eu estou superintendente, mas é Deus que está no comando. Que lindo. Vou jogar 5 palavras para você e você vai me falar o que vier à mente. Tá bem. Tá? Isso já é uma marca, digamos assim, do nosso podcast. Sei o que é que eu vou falar? Não sei. Eu sempre digo isso, todo mundo tem que dizer, Sânia, nunca sabe. Realmente eu não sei, porque eu vou pegando pela conversa. E aí eu queria que você me falasse sobre empatia. Empatia é isso, acho que ela dialoga muito com o SAMU, né? É entender o lado do outro, né? A gente nunca vai sentir o que o outro sente, mas a gente pode tentar se colocar e diante daquilo a gente fazer o nosso melhor. Saúde. Saúde é o nosso foco, a nossa saúde do cuidador, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante, e aí o compromisso com os nossos profissionais, tentar criar melhores alternativas para cuidar do cuidador, mas saúde é que a gente precisa, sem ela a gente não vai para lugar nenhum. Respeito.
Respeito. Respeito é a marca do serviço. Cada atendimento que a gente faz, a gente respeita muito as pessoas. E aqueles profissionais que por algum motivo esquece disso, a gente chama lá, conversa com ele, porque as pessoas precisam do nosso serviço e as pessoas não escolheram o atendimento. A gente que escolheu atendê-las. SUS. SUS é fantástico. SAMU é SUS, né? SAMU, talvez seja um SUS que dá muito certo, né? Independente de partido político, aquela pessoa que entendeu e pensou num programa desse para a saúde pública, ela acertou bastante, porque eu costumo dizer que, na grande maioria das vezes, o SAMU ele funciona muito mais do que qualquer instituição privada, porque até dou exemplo de um infarto, muitas vezes, né? O paciente infarta, principalmente no horário propício, ele vai ter uma ambulância muito rapidamente na porta da casa dele, uma UTI móvel, com um médico, um enfermeiro, um técnico e um condutor, e ele vai ter um medicamento, né, chamado de trombolítico, que vai poder ali salvar a vida dele de imediato. Então você tem uma artéria lá obstruída, você faz aquele remédio de imediato e ele já sai ali com todos os parâmetros. Então o SUS é fantástico, o SUS salva vidas. Super-herói. Super-herói, eu acho que é Deus. A gente é apenas instrumento dele, né? Eu costumo dizer, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque apesar das pessoas chamarem a gente de heróis, na verdade a gente faz aquilo que é a nossa missão e a gente tem que ter muito cuidado, porque a saúde mental muitas vezes nos diz que a gente não pode tudo, que a gente não consegue tudo, e aquilo que a gente não conseguir, a gente vai sempre batalhar, trabalhar para fazer melhor da próxima vez. Quero agradecer por essa aula sobre cidadania, essa aula de respeito, essa aula sobre saúde, sobre entrega, né? Sou fã do SAMU desde sempre. Acompanhei o surgimento, estava na rua, vi as primeiras ambulâncias chegarem. Não lembrava da primeira farda, confesso, porque o HD já está cheio de muita coisa. São 20 anos também de jornalismo. Mas, assim, eu acho que tudo que você falou, né, eu posso resumir em 2 palavras: entrega e amor. Eu acho que o SAMU é muita entrega, o SAMU é muito amor. E é essencial para a gente, é essencial para a nossa vida, para a sociedade. Como você disse, não sei se falando, mas nos bastidores, como é que a gente imagina a vida sem o SAMU, né? É a mesma coisa de as gerações agora imaginarem como é que a gente usava a máquina de datilografia antes. Usava um PC que passava 1 hora para carregar. Como é que não tinha internet, né? Internet quando tinha discada, né? Então, assim, são coisas que se incorporaram e que não tem mais como voltar atrás. Então, assim, eu quero agradecer pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo trabalho de uma equipe gigantesca e ser grato. Já precisei do SAMU, né, para familiares, fui muito bem atendida e assim é uma honra, é um orgulho, né, ter você aqui e poder dizer que o SAMU é essencial. Te agradeço de coração, tá? E agradeço a você, mas eu vou encerrar reforçando o pedido, né, que ele fez. Não faz trote, respeita as equipes. Eu tenho conhecidos, eu tenho amigos que trabalham no SAMU e eu sei da dedicação. Eles não têm final de semana, não têm final de ano, não têm data festiva, né? E está sempre à disposição da sociedade. Então, assim, que você possa lembrar sempre disso e que você possa usar esse serviço com responsabilidade. Até o próximo para você saber.